Olá, meu nome é Lourdes Aparecida Ribeiro, eu sou aluna da pós-graduação em docência no ensino profissional e tecnológico do Instituto Federal do Sul de Minas. Vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Utilização de mapas conceituais no ensino de tecnologia dos materiais para educação inclusiva, e a minha orientadora é a doutora Paula Magda da Silva Roma, do Instituto Federal do Sul de Minas, campus avançado de Três Corações. Bom, nesse trabalho é proposta uma metodologia utilizando mapas conceituais para a preparação de aulas e ensino da disciplina Tecnologia dos Materiais, num curso técnico em mecânica integrado ao ensino médio, visando a educação inclusiva. O principal objetivo é proporcionar ao docente uma ferramenta que colabore na organização, na apresentação de conteúdos e que ajude na seleção de métodos de ensino. Além disso, que seja também um recurso tecnológico para promover a inclusão. Eu apresentarei uma breve introdução, meu referencial teórico, a metodologia utilizada nesse trabalho, análise dos resultados, minhas considerações finais, agradecimentos e as referências utilizadas nessa apresentação. Bom, como introdução, podemos refletir sobre o ensino de disciplinas consideradas técnicas em cursos do ensino profissional e tecnológico. Essas disciplinas, quando são relacionadas às áreas de engenharia, o docente tem uma dificuldade na elaboração e preparação de materiais, pois geralmente são utilizados livros didáticos direcionados ao ensino superior. Então, preparar aulas que garantam qualidade e que contribuam para a formação de sujeitos competentes, críticos e participativos torna-se um desafio, e ainda mais quando isso visa promover uma educação mais inclusiva. Segundo Pereira, 2011, é fundamental a preparação de profissionais e educadores, em especial do professor de classe comum, para o atendimento das necessidades educativas de todas as crianças, com ou sem deficiências. E isso se estende também ao ensino profissional e tecnológico. Partindo dessa reflexão, contextualizando no ensino da disciplina Tecnologia dos Materiais, que é uma disciplina comum em cursos técnicos das áreas de mecânica, este trabalho pretende apresentar uma sistemática utilizando mapas conceituais para promover a inclusão de alunos com baixa visão e autistas. Como referencial teórico, eu posso citar aqui as características dos alunos para os quais esse trabalho foi direcionado. No caso, o transtorno do espectro autista nível 1 é um transtorno segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais do DSM-5 de 2014, como um transtorno no qual o indivíduo exige apoio. Na ausência desse apoio, os déficits na comunicação social do indivíduo causam prejuízos significativos. Considerando também nesse manual a gravidade do transtorno, baseada em prejuízos na comunicação social e em padrões restritos ou repetitivos de comportamento. A baixa visão, no entendimento clínico, segundo Laplane e Batista, em 2009, considera a pessoa que apresenta uma redução na sua capacidade visual que interfere ou limita seu desempenho, mesmo após a correção de erros de refração comuns com o uso de óculos, lupas. Ela pode apresentar uma diversidade de problemas visuais, como, por exemplo, ter baixa acuidade visual, ter dificuldade para enxergar de perto ou de longe, ter um campo visual reduzido e ter problemas na visão relacionados ao contraste, entre outros. Considerando que esses diagnósticos apresentados, eles não são únicos, eles podem variar de um indivíduo para outro. Um assunto importante e fundamental para essa pesquisa foram os mapas conceituais. Os mapas conceituais normalmente são diagramas que relacionam conceitos ou palavras entre si que são usados ou palavras que são utilizadas para representar esses conceitos. Eles podem seguir uma hierarquia, um modelo hierárquico, onde os conceitos mais inclusivos estão na parte superior do mapa e os conceitos específicos ou menos abrangentes na parte inferior, ou apresentar outra hierarquia, outros modelos. Eles foram criados por Joseph Novak na década de 70 e a fundamentação teórica
dos mapas conceituais está na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Com relação à utilização dos mapas conceituais no contexto da inclusão, pode-se verificar que é uma estratégia ainda pouco abordada. Segundo Soares e Lima, o mapa conceitual ele é uma ferramenta potencializadora da aprendizagem que, se aplicada à educação inclusiva, pode trazer vantagens para os alunos que necessitam de atendimento especializado para fixação e estruturação do conteúdo. Os trabalhos publicados com relação ao mapeamento conceitual e educação inclusiva são predominantemente relacionados ao ensino de ciências e a maioria para atender alunos surdos. Os mapas conceituais são um recurso significativo para a educação inclusiva, inclusive com a possibilidade de inserir figuras digitais, utilizando softwares como o CMAP Tools. Contextualizando a disciplina Tecnologia dos Materiais, essa é uma disciplina comum e fundamental de diversos cursos técnicos, como os cursos de mecânica, eletromecânica, metalurgia, mecatrônica, e geralmente ela é oferecida nos primeiros anos desses cursos. Os conteúdos principais relacionados a essa disciplina são ciência dos materiais, tratamentos térmicos e termoquímicos, a metalografia e os ensaios mecânicos. A metodologia utilizada nesse trabalho segue a sistemática apresentada na tabela 1. É uma sistemática elaborada em 7 etapas, sendo a primeira etapa a análise das necessidades específicas dos alunos, a segunda etapa a identificação das unidades didáticas da disciplina, a terceira etapa é a análise das unidades didáticas da disciplina com a finalidade de verificar se tem aulas práticas ou teóricas. A quarta etapa é a criação do primeiro mapa conceitual relacionando unidades didáticas e conteúdos. É uma forma interessante para o professor já apresentar a disciplina no início do curso. A quinta etapa é a criação de mapas conceituais ou a continuidade do mapa anterior, mas agora descrevendo não só as unidades didáticas, mas também os conteúdos específicos de cada unidade e fazendo a relação com as necessidades específicas de cada aluno. A sexta etapa seria criar ou buscar recursos didáticos necessários para atender todos os alunos. No caso aqui, seriam alunos com baixa visão e com transtorno do espectro autista nível 1, que podem necessitar de recursos distintos. A sétima etapa é a utilização dos mapas conceituais já criados para fazer um plano de ensino e programar a disciplina de uma maneira geral. Aqui vou apresentar a análise dos resultados, onde foram considerados os alunos com transtorno do espectro autista nível 1, aqueles que necessitam de roteiros de aulas bem definidas e programadas com antecedência, uso de imagens e textos impressos, realização de atividades em dupla ou em grupo, organização de carteiras ou equipamentos em laboratório, de maneira que o aluno possa observar os demais colegas, enunciados e cabeçalhos simplificados, que o professor utilize demonstrações, objetos que possam ser facilmente manuseados, e a recomendação de utilizar figuras que auxiliem na associação de ideias. Para o aluno de baixa visão, foi considerado um aluno alfabetizado em código normal em tinta, ou seja, não há necessidade de braille. Há necessidade de uso de óculos ou lentes corretivas, uso de lupas, recomendação de textos impressos, com fonte Arial tamanho 20, cor preta, espaçamento entre as linhas de 2 centímetros, recomendação de imagens impressas maior que 8 centímetros, e recomendação de slides com fundo escuro e letras em tom pastel, ou em tom pastel com letras escuras, e a maior ampliação possível. Aqui nós temos o mapa conceitual da primeira, segunda e terceira e quarta etapas, onde a gente pode visualizar a relação da disciplina e os conteúdos estudados, como, por exemplo, tecnologia dos materiais, para atender TEA e baixa visão, tecnologia dos materiais, que estuda ciência dos materiais, tratamentos termoquímicos, metalografia e ensaios mecânicos. Aqui nós temos a segunda etapa. A terceira etapa
a utilização ou não de aulas práticas em laboratório. E a quarta etapa, a descrição dos conteúdos. A sequência da sistemática apresentada seriam as etapas a quinta e a sexta, onde o professor vai, a partir da unidade didática e da descrição dos conteúdos, como está especificado aqui, ciência dos materiais apresenta como é a classificação dos materiais, onde é necessário entender a estrutura cristalina para compreender diagrama de fases, e é necessário para selecionar os aços conforme as propriedades mecânicas. O professor vai poder descrever os conteúdos da unidade didática e, a partir disso, na sexta etapa, ele pode selecionar recursos e fazer as adaptações de maneira que esses recursos possam atender às necessidades específicas para a qual ele está aplicando a metodologia. Como, por exemplo, ciência dos materiais apresenta como é a classificação dos materiais, que estuda tipos de materiais, características dos materiais, propriedades básicas e aplicações, onde é recomendado utilizar figuras em slides, figuras impressas, um guia qualitativo de materiais, os próprios mapas conceituais como recurso tecnológico para ensino e aprendizagem e a caixa de experiências. O professor pode verificar a necessidade de adaptação nesses recursos, conforme as necessidades específicas dos alunos para o qual ela está aplicando a metodologia. Na sequência, eu apresento alguns dos recursos sugeridos para os casos estudados, como modelo de slide recomendado, com figuras e imagens conhecidas, um fundo num tom que não contraste tanto com a cor utilizada na fonte, um fundo claro com uma fonte escura. Aqui outro exemplo, na figura 5, um exemplo de guia qualitativo, onde o professor pode relacionar o tipo de material que está sendo apresentado, o aluno pode manusear esse material com objetos que sejam do convívio do dia a dia. Outros recursos interessantes para serem utilizados nessa disciplina seriam os próprios mapas conceituais, inclusive através da utilização de figuras digitais que é possível inserir através de softwares livres como o CMap Tools, a caixa de experiências, que seria uma caixa com objetos de diferentes materiais em que os alunos possam manusear e perceber as propriedades e características desses materiais. Outro exemplo também seriam os modelos físicos qualitativos, como o da imagem, que é um corpo de prova, que o aluno pode manusear e verificar características desse material. Aqui as considerações finais desse trabalho. Podemos considerar que essa metodologia ela atendeu aos objetivos propostos nesse trabalho e é uma ferramenta importante para a promoção do ensino profissional e tecnológico de qualidade mais inclusivo. Foram utilizados mapas conceituais com a finalidade de organizar conteúdos, ajudar na seleção de métodos e principalmente como recurso tecnológico para promover a inclusão. A metodologia foi proposta para a disciplina Tecnologia dos Materiais, mas ela pode ser utilizada em outras disciplinas e é um importante recurso para auxiliar professores de uma maneira geral. Espera-se que esse trabalho venha contribuir para a preparação de professores voltado para a educação inclusiva e valorize esse processo de inclusão e que, além disso, ela possibilite uma aprendizagem com melhor qualidade e que também promova a interação social. Eu deixo aqui meus agradecimentos à direção de ensino, ao NAPNE e às AEs do Instituto Federal do Sul de Minas, do Campus Avançado de Três Corações, à coordenação, aos professores da pós-EPT e à minha orientadora pela disponibilidade e contribuições. Aqui estão as referências que eu utilizei nessa apresentação e deixo aqui meu agradecimento a todos que se dispuseram a me ouvir. Obrigada.